E ainda falando sobre saúde, dores intensas por todo o corpo, fadiga e distúrbios do sono são alguns dos sintomas de quem sofre com a fibromialgia, a maior causa de dor crônica generalizada no Brasil. Doença de difícil diagnóstico e muitas vezes ainda desconhecida da população, atinge 2,5% dos brasileiros. Bom, e para conversar com a gente sobre a fibromialgia, eu recebo hoje o Dr. Antônio Damin, que é neurologista do Hospital AC Camargo Cancer Center. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Boa tarde a todos. Boa tarde. Doutor, por que é difícil fazer o diagnóstico da fibromialgia? Bom, o diagnóstico é difícil por dois motivos. O primeiro é que a fibromialgia é uma dor crônica generalizada, né, que em geral afeta o paciente por mais de 3 meses. E para você fazer o diagnóstico, você não tem uma identificação de uma causa para essas dores. Ou seja, você investiga o paciente e você não acha uma causa que explique aquela dor. Ou seja, não tem uma causa, fica mais difícil de você identificar. E segundo, muitos pacientes também, eles acabam não procurando, né, a ajuda porque eles acabam, como você não tem uma causa, né, identificável, eles acabam desistindo de procurar outros médicos ou mais ajuda, né? E muitos dos sintomas podem ser confundidos também com outras doenças, né? Exatamente, existem várias doenças que podem dar dor crônica, né? Tanto a fibromialgia, a característica dela é de ser uma dor crônica generalizada, né? Esse paciente tem dor em todo o corpo. Existem dores crônicas que não são generalizadas, localizadas, dor lombar, dor de cabeça. E mesmo doenças que dão dor crônica generalizada, né, podem ser confundidas com fibromialgia, por exemplo, doenças reumatológicas, né, que afetam as articulações. Então, ela tem várias doenças que podem dar os mesmos sintomas, mas principalmente essas dores generalizadas associadas a reumatismo, por exemplo. Né? E são dores que acontecem em várias partes do corpo ao mesmo tempo? A fibromialgia, no caso, ela dá ao mesmo tempo, né? A característica desses pacientes é que eles têm um sistema de desregulação do controle da dor, né, cerebral, e você acaba identificando alguns pontos que a gente chama de pontos de gatilho dolorosos, em que você vai apertando diversas partes do corpo. Aliás, a gente usa isso para fazer o diagnóstico e eles têm a dor em vários pontos do corpo. Né? Agora, não tem uma causa, doutor, mas o que já se sabe? Tem algum componente genético? Pode ser uma das causas? Enfim. Perfeito. Como a causa base, ou seja, a identificação da causa não foi feita ainda, se sabe algumas coisas a partir dos estudos. Primeiro, que ela tem alguma base genética, já que é mais comum em pessoas da mesma família, principalmente se você tem um familiar de primeiro grau. Né? Outra coisa, e o que se sabe cada vez mais recentemente, é que ela tem um componente de desregulação desse sistema de dor. Todo mundo sente dor, a dor é uma resposta fisiológica para você se defender contra algumas lesões, né, no dia a dia. Por exemplo, você colocar a mão numa frigideira, você tem que tirar a dor. A dor, ela é até protetiva, né? Fisiológica, Protetora, exatamente, protetora. Todo mundo também tem um sistema que a gente chama de sistema inibitório da dor, ele regula a entrada da dor. E na fibromialgia o que se sabe é que esse sistema de regulação da dor, ele está alterado. Então essas pessoas ficam mais sensíveis à dor e às vezes até toques, que nem são estímulos de dor mesmo, ou seja, você encosta nesse paciente, eles sentem dor. Né? Agora, há algumas situações que podem fazer com que se desencadeie essa doença, doutor, ao longo da vida? Ao longo da vida, sim. A fibromialgia é mais comum em mulheres, né, geralmente dos 20 aos 44 anos de idade. Né, pode afetar homens também, mas é comum em mulheres. Já se sabe que ela é muito associada com distúrbios do sono. Aliás, quase todos os pacientes têm alguns desses distúrbios associados além da dor. Então, não é uma doença de dor apenas, né? O paciente tem fadiga, geralmente é uma fadiga que piora de manhã, o paciente acorda muito fadigado, o sono que deveria ser uma coisa restauradora acaba fadigando. Distúrbios do sono, né? Então fadiga, distúrbio do sono e quadros de depressão e ansiedade. São muito comuns, entre 30% a 50% dos pacientes com fibromialgia têm um quadro de depressão e ansiedade no diagnóstico da fibromialgia. Quer dizer, a fibromialgia, por diversas causas, pode desencadear uma depressão, é isso? E o inverso também pode acontecer, uma depressão pode desencadear uma fibromialgia? Tem uma ligação direta? Exatamente, existe uma ligação direta, né?
tanto uma quanto outra parece ser verdade. Uma pessoa que está deprimida tem maior risco de ter uma fibromialgia, até porque não só fibromialgia, dores crônicas em geral. E pessoas que têm fibromialgia que não tratam, eles têm maior risco de evoluir para depressão. Por quê? Porque provavelmente existe um componente biológico, né? Então a fibromialgia é uma doença biopsicossocial, né? De que afeta a parte biológica, psíquica e também afeta o social da pessoa, né? A qualidade de vida dela. Existe uma base biológica que faz com que esse paciente que tenha, por exemplo, a fibromialgia tenha maior risco de ter depressão também. Então, há desregulação em sistemas de neurotransmissores, que são substâncias químicas que fazem a comunicação entre os neurônios, que é uma base comum de todas essas doenças, depressão, ansiedade, dor de cabeça, né, cefaleias, enxaqueca, por exemplo, e a fibromialgia também. E diante de todo esse cenário, né, que o senhor colocou, como que é feito o diagnóstico? Bom, o diagnóstico da fibromialgia é feito essencialmente por uma consulta médica, né? O médico vai examinar esse paciente. Uma das coisas que a gente já falou que é importante é você diagnosticar, você identificar esses pontos dolorosos, né? Que você tem pontos dolorosos. Existe um critério diagnóstico. Em 2010, o Colégio Americano de Reumatologia liberou alguns critérios de diagnóstico, então a gente usa pontos dolorosos que ajudam você a fazer o diagnóstico, pontos ao longo do corpo, né? Na cabeça, nos braços, nas pernas, lombar e por aí vai. Além disso, ou seja, o médico vai tirar a história desse paciente, vai fazer o diagnóstico clínico, faz um exame, né, clínico e neurológico adequado e pede exames de investigação. Então, ele faz exames de sangue, por exemplo, tireoide, que pode dar uma dor generalizada se você tiver um hipotireoidismo muito intenso. Em geral, você pede exames de imagem para você detectar se tem alterações articulares, por exemplo, um reumatismo e por aí vai. E quando você não acha a causa da fibromialgia, você faz o diagnóstico. Então, por meio da entrevista com o médico e um exame clínico bem feito, né? E os exames negativos. Né? Tá certo. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo. O doutor Antônio Damin continua com a gente no próximo bloco. Estamos de volta com o Jornal da Câmara e eu continuo conversando com o neurologista Antônio Damin sobre a fibromialgia. Doutor, vamos falar um pouquinho sobre o tratamento, né? Já que é uma doença que causa aí um impacto na qualidade de vida desses pacientes, né? Perfeito. O tratamento da fibromialgia é muito importante porque o paciente, como ele não tem uma causa, muitos pacientes acabam desistindo de ir ao médico ou a família acaba falando, você está inventando essa doença porque ninguém achou nada, né? Por falta de informação. Por falta de informação. Então, o tratamento da fibromialgia ele é um tratamento complexo e multidisciplinar. Isso quer dizer o quê? Que envolve vários especialistas e várias áreas da medicina e áreas complementares para o tratamento. Então, primeiro, o tratamento começa já na educação do paciente, explicar que aquela doença existe, que não é uma doença da cabeça dele, né? Então ele aceitando a doença, ele já é um alívio, porque a aceitação da doença, explicando que não é uma doença ruim, uma doença, por exemplo, muitos acham que tem câncer porque tem dor no corpo todo, explicando que não é uma doença, obviamente depois de você ter investigado e afastado outras doenças, como a gente já falou, a fibromialgia, você exclui causas que expliquem essa dor. Então, você explica para o paciente que é uma doença real, que não é uma doença inventada. Muitas vezes o ideal é você explicar como que é a doença. Então, a educação começa por aí. Primeiro, ver as expectativas do paciente. Qual é a expectativa dele? Já saber que não é uma resposta que ele vai tomar um remédio hoje e amanhã vai melhorar. Tem cura, doutor? Não é uma... Na verdade, ele tem uma... Como a gente já falou, como que você não tem uma causa a identificar? Você só tem cura quando você identifica uma causa. Sim. Mas como você tem um componente genético, o paciente vai melhorar com o tratamento, né? Mas ele sempre tem um maior risco de recorrer à doença, principalmente se ele não fazer o tratamento correto. E como a gente estava falando, o tratamento não é só, tem a educação do paciente, tem o tratamento não farmacológico, que a gente chama, né? Que então esse paciente vai fazer atividade física quando é indicado, e ele pode fazer uma atividade física que comece levemente, porque muitos já querem correr 1 quilômetro, obviamente ele já tem uma dor, não vai fazer isso, uma atividade leve.
pacientes que têm componentes depressivos e ansiosos, encaminhar para uma psicóloga, fazer uma psicoterapia, né, uma terapia cognitivo-comportamental e, por fim, o tratamento farmacológico. Né? Essa doença já tem medicamentos que podem ser usados, geralmente são antidepressivos ou antiepiléticos, neuromoduladores, que diminuem a sensação de dor desses pacientes. Então, é um tratamento multidisciplinar, complexo e que associa várias áreas, várias frentes aí, né? Tá certo, tá certo. Bom, queria agradecer então a participação do Dr. Antônio Damin, que é neurologista do Hospital AC Camargo Cancer Center, conversando com a gente hoje sobre a fibromialgia. Doutor, muito obrigado pela participação. Muito obrigado a todos, boa tarde.